Irmãos, graça e paz, uma boa noite a todos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, os irmãos podem se assentar, muito obrigado, pastores. Romanos, capítulo 2. Eu vou ler na nova versão transformadora, a NVT. Os irmãos sejam misericordiosos. Hoje baixou um pouco o nível, né? Mas nós estamos aqui para servir. Os irmãos lembram que o pastor lá é 2.0 turbo, aqui é 1.0 manual, né? Os irmãos exerçam misericórdia. Romanos capítulo 2, versículo 1. A seguir nós vamos fazer uma ponte entre o capítulo 1 e o 2, recordar algumas coisas importantes e dar continuidade, lembrando que do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8, se você quiser anotar, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 8, Paulo aqui vai demonstrar que os judeus são responsáveis diante de Deus pelo pecado. Então, ele vai tratar aqui sobre os judeus e o julgamento de Deus. Diz assim: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe o quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Pois bem, irmãos, no capítulo 1, entre os versículos 19 e 21, nós encontramos aquilo que nós chamamos na teologia bíblica e na teologia sistemática também, de revelação natural. Revelação natural é a forma como Deus se comunica, demonstra sua graça, seu favor e até mesmo seus atributos através da criação ou de meios comuns a todos os seres humanos. É perceptível fagulhas da graça de Deus, expressões de Deus, por exemplo, na natureza, que Paulo vai deixar claro aqui no capítulo 1. Também no coração, na mente do ser humano. Em outras palavras, há, tanto nos sentimentos como na razão do ser humano, um conceito de bem e de mal, uma necessidade de justiça e uma consciência de moralidade. Então, Paulo deixa claro nesse capítulo que na mente e no coração do ser humano há esse senso de justiça e moralidade. E também na natureza, na criatividade, na organização, na grandiosidade e na expressividade da natureza, percebe-se um Criador. E Paulo vai chamar isso, dos versículos 19 a 21, do capítulo 1, de revelação natural. Isto é, Deus usa os meios comuns para se revelar. E nesse sentido, Paulo diz que os romanos, os gentios, aqueles que não eram judeus de nascimento, isto é, não pertenciam ao povo que recebeu a aliança, a lei, os profetas, eles eram, nesse sentido, indesculpáveis. E aí Paulo vai colocar nesse capítulo 1 aqui, uma lista de 21 pecados. E nesta lista de 21 pecados, o apóstolo Paulo vai falar da realidade, da condição que todos os gentios se encontravam. E isso que eu não estou contando ainda, por exemplo, os pecados da sexualidade e da condição humana, que Paulo ainda expressa
nos versículos 16 e 17 desse capítulo. Estamos aqui apenas a partir do verso de 21, examinando isso, a realidade do ser humano. Então, Paulo, nesta lista dos pecados, demonstra que todos os gentios são indesculpáveis, porque no coração e na mente tem senso de moralidade, porque tem a natureza como revelação de Deus, e vai colocar essa lista de 21 pecados para mostrar a realidade do ser humano. E nesse sentido, o ser humano é escravo da sensação, da emoção, e cria ídolos para si, ou a partir do seu próprio ego, do seu desejo, ou ídolos literais, e ele acaba adorando mais sua vontade, seu desejo e a criatura do que o próprio Criador. E em meio a essa realidade da revelação natural, Paulo termina esse capítulo 1, que eu gostaria que você desse uma olhada no versículo 32, falando sobre a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela contraria ou ela enfrenta e confronta o estado no qual os gentios se encontravam. E Paulo está utilizando aqui uma figura de linguagem muito interessante, porque quando Paulo vai fazendo a lista de 21 pecados e mostra que nesse sentido o ser humano é idólatra do desejo, da vontade, do ego, e está batendo nos gentios do capítulo 1 e nos romanos por tabela, na vida greco-romana, imagina que os irmãos cristãos judeus, que foram quem fundaram essa igreja, tiveram depois ser expulsos por Cláudio, depois eles voltam de novo e continuam a viver e cultuar nessa cidade de Roma. Quando eles veem Paulo batendo nos gentios, é como se os judeus dissessem: isso aí, Paulo, bate mais, vai lá, Paulo, mostra para eles. Isso aí, cada vez que Paulo fala um dos pecados da lista dos 21, é como se os caras aplaudissem. Aí, ó, gentio, tá vendo? E eles vão ouvindo, e Paulo cria uma figura metafórica de uma pessoa para ele discutir com ela, para ele conversar com ela. E ele coloca essa pessoa bem no lugar dos leitores e dos ouvintes. Então, é como se Paulo criasse um diálogo imaginário, pegando bem o que as pessoas iriam perguntar ou imaginar quando lesse aquela carta, ou ouvisse a leitura dela. Essa figura de dialogar com alguém imaginário, usando as perguntas que os leitores ou ouvintes fariam, é a diatribe, que é uma figura de linguagem de diálogo que Paulo faz. Então, quando começar o capítulo 2 aqui, ele está usando uma figura, e é a figura do cara que está vendo Paulo bater nos gentios do capítulo 1 e está dizendo aí, ó, pecadores, está vendo? Olha quantos pecados vocês cometem. Só que quando começa o capítulo 2, Paulo vai inverter e vai dizer, inclusive você. Então o cara que disse, aí Paulo, bate mesmo, né? Se fosse do meio pentecostal hoje, fala Jeová. Paulo diz, inclusive você que está gritando, fala Jeová. Inclusive você que está julgando. Você está na mesma situação. Só que Paulo vai falar isso agora para judeus, no capítulo 2. Então se no 1 ele bateu nos gentios, no 2 agora ele vai pegar com o povo da aliança. E deve ser horrível para os judeus. Vão dizer o quê? Como assim? Nós temos a lei, nós temos o sábado, nós temos circuncisão, do nosso povo veio os profetas. Aqui tem sangue, etnia. Você sabe de quem eu sou parente, né? Mas o final ali do verso 32 do capítulo 1, ele está falando da justiça de Deus, dizendo, quem pratica esses pecados merece morrer. E o que é pior, incentivam outros também a fazê-lo. Aí começa o 2, e agora eu quero que você observe o versículo 1. E aí Paulo vai colocar essa figura, vai usar essa figura de linguagem para dar voz, para dar vida ao seu discurso. Essa ferramenta era muito usada naquela época. Ele diz, talvez você pense nisso. Ele está criando uma figura de uma pessoa que está ouvindo ele bater nos outros, dizendo, bate mesmo, né? E aí talvez você pense que pode condenar esses indivíduos que eu estou falando que pecam, talvez está pensando que você pode condenar eles. Isso me lembra de momentos da Bíblia em que Deus permite situações assim, né? Davi mesmo é um cara, um dia um profeta chega e conta uma história, que um homem tinha
Um homem era muito rico e tinha um monte de ovelhas e um monte de animais, e o cara tinha dinheiro demais. Mas na hora que ele resolve matar o animal, fazer um banquete, ele dá uma olhadinha logo para o vizinho que não tinha nada, tinha só uma ovelhinha lá que o cara passou a vida inteira cuidando, criando, né? E o ricão que tinha um monte de coisa, em vez de matar uma ovelha dele, fica de olho na do vizinho, pega a ovelha do vizinho, tinha uma só, e mata para o banquete. E conta para Davi essa história. Ele diz: o que você acha disso? Davi diz: o quê? Esse cara tem que morrer. Esse cara merece a morte, tem um monte de coisa, vai pegar logo a do vizinho. O profeta coloca o dedo na cara e diz: pois é, esse cara é você. Né? Porque Davi tinha mandado colocar na situação de risco o seu general para ficar com a mulher do cara, adulterou, engravidou, deu uma maior BO. Ou seja, diante do capítulo 1 e principalmente o capítulo 2, vai preparar o caminho para o capítulo 3, que vai falar da pecaminosidade de todo ser humano. Paulo vai confrontar todo mundo e vai dizer: gentil e judeu, está todo mundo na mesma condição, condenado, não há nada que você faça. O gentil porque não observou na sua moralidade, na mente, no coração, esse senso de justiça, esse desejo por um ser divino, que viu a natureza e não se prostrou diante da glória de Deus, da manifestação de Deus à criação. Mas você, judeu, com a lei, com tudo, condena eles, mas eles não têm conhecimento detalhado da salvação. Vocês têm, e mesmo assim continuam pecando, e ainda julgam eles, vocês estão pior que eles. Sabe, é nós cristãos, crentes em Jesus, condenando o ímpio lá fora, batendo no cara, dizendo: esse cara. E Deus vira o espelho e diz: e aí? Né? E Deus diz: pois é, ele não me conhece, o meu espírito não habita nele, ele não tem minha palavra, não nasceu de novo, você já. E aí? Né? Aí, como dizia um adolescente da igreja que nós pastoreávamos antes, que nesse momento que Deus confronta, ele falou: finge morto, faz cara de pleno no culto, né? Olha só, Paulo está confrontando os seus leitores e está dizendo: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos. E ele está falando isso para judeu, você vai perceber isso durante o capítulo 2, e é um problemão, porque religioso gosta dessa fala. Religioso gosta de falar em nome de Deus, e ele gosta de comparar, e gosta de condenar. O cara gosta de dar o checkmate em nome de Deus, principalmente se alguém contrário a ele, se deu alguma coisa errada, ou se ele está passando por algum processo, a pessoa diz: tá vendo? Olha só, Paulo está dizendo: você está julgando, você está vendo essa lista que eu estou falando no capítulo 1, você acha que pode condenar? Aí lá ele usou assim, ó, olha só, no capítulo 1 ele usou para o cara: você que vê a natureza, diz que não conhece Deus, você não tem desculpas. E agora ele vai usar o mesmo termo e vai dizer: você que condena ele, também não tem desculpa. Para o gentio e para o judeu ele vai dizer assim, ó, indesculpável. Por quê? Continua o versículo, por gentileza. Quando você diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Lembra de Mateus 7, Jesus falando? É claro que nós estamos falando, irmãos, de um juízo justo. Não estamos falando do exercício da aplicabilidade da lei, o que é muito bem comentado por Paulo, por exemplo, em Romanos 13, do exercício da autoridade. Não estamos falando do julgamento do ambiente público, como Jesus utiliza em Mateus 18, com testemunhas. Não estamos falando do exercício disciplinar repetido por Paulo. Não estamos falando do julgamento no exercício dos dons, como Paulo fala lá na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 12 até o capítulo 14, quando fala dos dons e fala de julgar as profecias. Não estamos falando nesse sentido. Estamos falando de um juízo condenatório para os outros em relação aos erros e pecados. Ok? Mas Paulo diz: você que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Próximo versículo.
Imagina o Paulo pregando hoje nos eventos, né? E sabemos que Deus, agora ele vai voltar para o termo que ele terminou o capítulo 1, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Todos vão ser castigados, tá? Pastor, dá para dar uma relembrada? Só rapidamente, na sua Bíblia aí, olha lá, versículo 25 do capítulo 1. Dá uma olhadinha no 26. Agora, você quer apertar mesmo? Dá uma olhadinha no 29. Olha a lista de Paulo no 29. Olha o 30. Dá uma examinadinha no 31. Está vendo? Pastor, qual é o objetivo dessa construção do início de Romanos? É mostrar que todos estamos na mesma condição. Mas vamos caminhar mais um pouquinho para ficar mais nítido, vamos nos alimentar mais. Paulo está falando de uma justa justiça, vamos voltar ao capítulo 2 e ao versículo de número 2. Ele está falando de uma justiça de equidade. Deus julgará. E aí eu preciso agora principiar uma verdade teológica de Romanos. Você nunca entenderá a graça se não entender pecado, castigo e juízo. Jamais você entenderá a graça se não entender pecado, castigo e juízo. Se a igreja deixar de pregar o justo juízo de Deus, a graça nunca fará sentido. Quando desejamos apenas os benefícios da graça, mas não pregamos o comprometimento da vida cristã, que será julgada no juízo, nós alimentaremos uma geração a uma espiritualidade fragilizada. Por quê? Porque Paulo vai trabalhar nesse capítulo 2, e como eu vou só dar início a ele, mas o outro pastor continuará, eu vou dar vestígios gerais aqui para você ter uma noção. Ele vai trabalhar, em primeiro lugar, com essa base do julgamento. E a base do julgamento de Deus são as nossas obras. Deus vai julgar as nossas obras. Você precisa saber disso. Deus vai julgar as nossas obras. É essa base que será o juízo de Deus. O conteúdo de tudo isso é que Deus julgará o que nós fizemos. E todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para dar conta das nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. E deixa eu te contar uma coisinha a mais. Aqui nas cartas de Paulo e também nos evangelhos, quem julga é Deus, e Jesus julgará. É interessante como termina o sermão da montanha, Jesus falando que ele julgará. E se você olha para o sermão da montanha, você literalmente, o sermão da montanha deveria ser o sermão da surra, né? Você apanha de todo lado. Quando Jesus traz a releitura da lei de Moisés e a aplicabilidade dela, quando você não peca no ato, você peca no pensamento, na emoção, no sentimento. Está todo mundo fora. Todo mundo fica igual. E Jesus termina dizendo: fica tranquilo, eu vou julgar. E agora? O que a gente faz diante dessa justiça que castigará? Veja, nós estamos falando de julgamento. Paulo está preparando o caminho para daí falar de uma salvação pela graça por meio da fé. Para Paulo poder falar de justificado pela fé e de uma obra exclusiva de Deus que me livrará do castigo do juízo, ou seja, a posição em que eu me encontro em Jesus me permitirá passar pelo justo juízo de Deus
sem o castigo merecido por causa da graça. Mas para Paulo apontar para tamanha salvação, e ela ter sentido para os romanos, para os judeus, para mim e para você, ele primeiro tem que levar você ao caminho do juízo de Deus. Você nunca entenderá nas Escrituras a graça se não entender o juízo. E eu lhe pergunto, vamos usar aqui a figura que Paulo utiliza de conversar com o interlocutor, como nós vimos. Eu vou fazer o mesmo. Talvez você pergunte, eu vou fazer a mesma ferramenta de Paulo. Talvez você pergunte: pastor, mas e tem como escapar do justo juízo de Deus? Não. Pastor, tem como eu escapar do castigo merecido no justo juízo de Deus? Aí o nome disso é graça. Mas se nós não pregarmos para a nossa geração o justo juízo de Deus, teremos uma geração que vai baratear a graça, banalizar a graça. Porque o perdão não anula o juízo. Eu vou repetir: o perdão não anula o juízo. O perdão me livra do castigo do juízo. Quando eu comparecer ante ao justo juiz, por causa do advogado chamado Jesus, do sangue derramado, nós seremos livres. Por isso, ser salvo é o maior privilégio na sua vida. Se Deus não te der mais nada, mas no dia do justo juízo você estiver livre eternamente, louvado seja o Senhor, que é autor e consumador da fé. Ele é o justo advogado. Ele é aquele que perdoa, que expia pecados, que redime o pecador, que resgata o pecador, que transforma o pecador, que faz ele nascer do alto, que o transforma em nova criação, que põe nele o Espírito, que faz uma nova aliança feita no sangue, porque não havia nada que poderia nos livrar do castigo do justo juízo de Deus. Todo mundo está condenado, não tem um justo sequer. E aí Deus, que é quem julga, se põe na nossa posição, assume o nosso lugar, se torna homem, não usurpa ser igual a Deus, toma formato humano, se esvazia, assume a cruz, vai no nosso lugar, para que a salvação seja algo completo, pleno, justificável, que me torne, me aceite, me trate como justo. Deus já vê você naquele dia glorificado. Esta é a história de Romanos. Deus já vê você eleito desde a fundação do mundo, já vê você glorificado, já vê você perdoado, transformado naquele grande dia, com a coroa na sua cabeça, com a vitória final. A história de Romanos é: merecemos o castigo, mas Deus em Cristo o enfermou para você ser livre. Então o mínimo que fazemos é viver uma vida justa, de olhos abertos, mãos estendidas e corações gratos. Isso é responsabilidade. Vamos mais um pouquinho, irmãos? Paulo está falando de um justo juízo de Deus para mim, e nesse justo juízo, o mínimo que faz é olhar para os outros com misericórdia. Meu olhar só é de juízo quando eu não entendi que eu mereço o castigo. Porque quem merece o castigo e recebeu uma carta de alforria, quem está livre, quem tem de Deus uma declaração de liberdade e entende a magnitude, anda com os olhos marejados de lágrima e o coração quebrantado quando vê gente caindo, se incomoda com as notícias, chora com quem está no luto, chora com mães dignas que trabalham em 2 empregos e tem seu filho atingido, criança, uma criança que só deveria brincar, é atingido com uma bala perdida e perde sua vida no meio do crime. Ele chora dizendo: venha reino de Deus, venha reino de Deus, venha o dia em que a morte não terá mais lugar. Gente de Deus anda incomodado com a fome, anda incomodado com a sede,
Gente de Deus anda pelo chão da vida, incomodado com o que está acontecendo no seu bairro, no seu local de trabalho, com quem está doente, com quem foi preso. Ele anda pelo chão da vida dizendo: Deus, vem com o teu reino e tua justiça, vem mais uma vez. É nessa carta que Paulo diz que até a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo clama para que os filhos de Deus se manifestem. A natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Há algo de Deus, há uma manifestação da justiça de Deus e do seu reinado, e é isso, essa justiça de Deus que nós buscamos. E quando buscamos esse domínio e essa justiça, que me tira desse lugar de julgamento para o lugar da disponibilidade do serviço, quando eu atinjo isso, então as demais coisas vão sendo acrescentadas. E elas não vão sendo acrescentadas para mim, elas vão sendo acrescentadas para que nós possamos nos servir. Porque quanto mais você tiver, mais conta você dará a Deus pelo que você fez com aquilo que você tinha. Deveríamos pensar quando dizemos manda Deus. Deus manda poder, Deus manda os dons, Deus manda a sabedoria, Deus manda finanças, Deus manda para mim. Como poderemos julgar? Ou por que a gente acha, porque a gente tem um julgamento certo e cita os pecados dos outros pelo nome, a gente acha que isso vai nos livrar? Dá uma olhada. Uma vez que você julga os outros por fazer essas coisas, o que leva você a pensar que evitará o julgamento de Deus? Você acha que Deus vai dar uma mudada no assunto? Porque aqui no capítulo 2 ele está conversando com os judeus? Porque você é crente, porque você tem carteirinha, porque você fala em línguas, porque você foi usado em dons, ou porque você tem um título, ou porque eu tenho conhecimento. O que vai nos livrar? Porque a gente sabe quem errou? Porque a gente é o principal repórter do JPR News? Vamos continuar mais um pouco, irmãos? Os irmãos estão aí, amém? Você tem saúde para continuar? Verso 3. Ele está falando de agir de uma mesma forma. Ele está colocando na mesma condição. Escreva: diante de Deus, todos estamos na mesma condição. Aí você quer especificar, capítulo 1, gentios. Capítulo 2, Paulo mostra judeus. Próximo versículo, 4. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Você está julgando os outros, mas você esquece que Deus é muito tolerante com você? Você esqueceu que Deus perdoou você todas as vezes que você precisou de perdão? Você esqueceu que Deus só não destruiu você, e Ele só não me destruiu e não nos lançou no castigo eterno por causa dele mesmo? Essa ideia aqui de tolerante, essas palavras que estão aqui colocadas, todas trazem a ideia de Deus permitir que a gente esteja vivo, sendo que a gente merece morrer. Deus é tolerante demais. A gente por muito menos elimina pessoas. E nós vivemos a sociedade do descarte, ou não vivemos? Quantas vezes a gente não eliminou e botou um discurso bonito nas nossas mídias sociais? Estou saindo de relações tóxicas, de ambientes tóxicos. Imagina Deus, se Deus usasse óculos fazendo assim. Você está dizendo assim por tabela: eu estou deixando de caminhar com as pessoas através das quais eu iria crescer e amadurecer e desenvolver em mim o fruto do Espírito, e as pessoas que Deus colocou para eu servir e representar Jesus para elas. Então eu estou automaticamente dizendo para elas que Jesus não está interessado nelas.
Mas é que eu estou saindo de ambiente, eu estou numa nova fase. Nossa, assim, a gente gosta de um óleo, mas às vezes é um óleo de peroba. Deus diz, quer falar sobre toxicidade mesmo? Deus tira ao meu redor todos esses relacionamentos que me prejudicam. E hoje a coisa está, infelizmente, pior, né? Isso vale para casamento, alianças ministeriais, família, amigos de verdade. Foi Deus que me livrou, pastor. Paulo está olhando e dizendo, Deus é tão paciente. Esqueceu que Deus é paciente com você? Você quer falar sobre perdão mesmo? Quer falar sobre justiça? Você é um condenado, eu também. Então vamos chamar o juiz? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus, Deus só manifesta a bondade, só manteve você vivo por causa do que, irmãos? O que está no final do versículo? O que elas visam? O que? Visam levá-lo ao? Você é mantido vivo e tem um monte de benefícios só para você lembrar que você é ruim. Só para você se arrepender. Deus só manteve você vivo para você ter espaço para arrependimento. Você tem que viver o resto da sua vida se arrependendo. E não julgando. Claro que isso é um problemático, é um problema gigante para o religioso. É claro que é, porque a gente gosta de categorias. Aí para Deus tem duas: perdidos e salvos. Bom, perdidos todo mundo. Aí salvos são aqueles que ouviram, aí agora a revelação especial, isto é, o chamado salvífico de Deus, e saíram do perdido para os salvos. Quem chamou foi Deus, quem salvou foi Deus, quem fez a obra perfeita na eternidade foi Deus, quem fez a obra na cruz foi Deus, quem perdoou o pecado foi Deus, quem lavou foi Deus, quem redimiu foi Deus, quem limpou foi Deus, quem deu o Espírito Santo foi Deus, quem preparou a eternidade foi Deus, quem deu a sua palavra foi Deus. Sobra o que para nós? Um dia Jó teve crise com Deus. Já teve crise com Deus? Eu já tive. Só tem crise quem é autêntico. Aí Jó, cheio de crise, Deus fala: "Ô, Jó, vamos dar uma conversadinha." É você que estava lá na criação comigo, né? Me dando os seus conselhos que são incríveis de como eu deveria ter feito todas as coisas. Foi você, né, Jó? Você que tirou as medidas, fez tudo certinho. Porque para você dar dando opinião de como deveria fazer ou não, é você que é o meu conselheiro. Você estava lá, né? Na criação. Mas vamos mais um pouquinho? Bem que podia ser um livrinho mais fácil, mais agradável, né? Mas sabe o que acontece? Sabe qual é o nosso problema? Está aí, ó. Olha o próximo versículo. Olha como Paulo era um pregador bem dócil. Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado. E pior, vai acumulando a ira de Deus sobre você mesmo. É o tema mais usado pelos pregadores hoje em dia: ira e juízo, verdade? Você está acumulando a ira de Deus sobre você. Seu coração é rebelde. Você consegue julgar os outros,
No capítulo 1, você é escravo do desejo, é escravo da vontade, você idolatra a si mesmo, cria ídolos para si, acha que dá conta sozinho. No capítulo 2, julga os outros. No capítulo 1, você é gentil, não observa a Deus da natureza, o que está na consciência e no coração, o senso de moralidade. No capítulo 2, você é um judeu, você tem a lei, condena os outros, peca igual, e a ira está vindo sobre você. Continua, por gentileza. Aí ele tem uma notícia muito boa para todos nós. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Paulo está dizendo: ei, tem uma notícia maravilhosa para vocês, condenados, o dia está chegando do juízo. Alguém aqui quer congregar na igreja de Paulo? Hã? O que você acha da nossa geração, que se não cumprimentar der um sorriso e dizer: você é especial, ultra especial, bluster especial, não volto mais. Ele encontra uma igreja 2 quadras, aí não dá, eu crio a minha igreja, eu me consagro aqui. E não sabe da raiz que esses homens e mulheres de Deus, como os pastores aqui, e eu conheço, posso falar disso, vieram da obra de Deus, cavando, meu irmão, lutando, batalhando, se entregando, apanhando, enfrentando sistemas, doando a vida para ter o verdadeiro evangelho. E aí tem coragem de romper com tudo isso e começa um trabalho desse, e vai ganhando almas, para que hoje a palavra de Deus chegue até o teu coração. E o culto hoje é especial. Eu queria que você desse um sorriso bonito para a pessoa do seu lado. Isso, cumprimenta ela. E diz para ela: eu tenho uma boa notícia. O dia da ira de Deus está chegando. Diz: o justo juízo virá. Diga para ela: e nós não vamos escapar. O dia do justo juízo de Deus é o dia que o efeito do pecado acaba. A injustiça, a iniquidade terá o seu merecido castigo. A impiedade dos homens, isto é, a atitude deles acharem que Deus não existe, e eles geraram isso nas pessoas, como dizemos aqui no estudo do primeiro capítulo, acabará. Essa ideia de que o homem faz o que ele quiser, zomba de Deus, prejudica a criação, mata, faz o que ele quiser, acabará, porque o juízo de Deus virá e se revelará. E Paulo está dizendo, inclusive vocês judeus, lembrem disso. Próximo versículo: ele julgará cada um de acordo com os seus atos. É nessa hora que a gente diz: posso tomar uma água? Nada ficará encoberto. Por isso, quando alguém diz em Romanos que como a salvação é pela graça, isso desqualifica o compromisso com Deus, é um equívoco. Porque Paulo primeiro está falando de um justo juízo em nossos atos. Nós vamos caminhar mais um pouco. Vai construindo esse caminho para você entender Romanos. Porque no momento que você chegar na justificação pela fé, vai fazer muito sentido. Você nunca mais vai ficar daí naquela lógica: se a salvação é pela graça, por que tem que ter boas obras? Se tem que ter obras, então não é pela graça. Se é pela graça, não tem obras. Se é pela graça, não é pela lei. Se é pela lei, não é pela graça. E daí você fica discutindo. E daí você vai lá para o século XVI e pega 2 grandes figuras, um professor e um aluno, e fica no final do culto: você é Calvino ou é Armínio? Você vai ficar livre disso. Você vai dizer: nenhum, eu sou de Jesus. Tá? Mas até chegar lá, você vai, vamos caminhando pela Bíblia mesmo, sem nenhuma ótica, vendo verso por verso que está lá. E o que doer, nós vamos doer junto. O que celebrar, nós vamos celebrar junto. Mas é a palavra. Ela confronta,
Ela cura, ela restaura, ela consola, ela edifica, ela derruba, ela arranca, ela planta, ela reconstrói. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Amém, irmãos? Esse amém foi dolorido. Bom, o justo juízo traz muitas coisas. Por quê? Olha a vitória. Dará o que, irmãos? Vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, o que eles buscam? Honra. Tem gente que vive aqui sem buscar coisas daqui. Tem gente que vive aqui dizendo não para si, não para desejo, não para sistema, não, mas está buscando outro nível de coisas. Para essas pessoas eu dei uma boa notícia para você. O dia da ira e do justo juízo de Deus é o dia da tua vitória da eternidade. O justo juízo é castigo eterno para o ímpio, mas o justo juízo é a notícia de que a justiça foi imputada sobre Jesus, que o seu lugar Jesus tomou, que seu pecado foi vencido e que você é livre do castigo por alguém que pagou o preço. Agora faz sentido você mastigar o pão. Por isso nós não temos a ideia da hóstia, nós mastigamos pão para lembrar que ele foi moído. Por isso nós ingerimos o fruto da vide, nós ingerimos o suco da uva, o vinho, nós tomamos celebrando um sangue, vida entregue. Agora faz sentido. Salvação nunca poderá ser banalizado, porque o preço é muito alto, e se Deus não faz a obra, ninguém se salvaria. A boa notícia é que existe salvação, mas a boa notícia também é que nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Tira os olhos de você, tira os olhos dos outros e volte os olhos para o Cordeiro de Deus. Vida eterna. Anote aí essas palavras, coloque no seu caderno, do jeito que você quiser construir, na sua anotação aí: castigo, juízo e condenação. Interliga essas palavras, coloca uma flecha entre elas. Você precisa pensar nesse tema que nós estamos vendo aqui. Escreve do outro lado: graça, perdão e vida eterna. Olha para as duas, tenta confrontar as duas, e você consegue entender o tamanho da salvação que você recebeu? É um privilégio ou não é? Na prova, na bênção, na luta, meu irmão, na conquista. Um crente andando com uma bicicletinha de pneu torto em Jesus tem mais vitória eterna do que um milionário andando nesse planeta sem Jesus. É isso que é glorioso em Deus. Mas um cristão bem sucedido, com um grande retorno financeiro e que tem um coração disponível, não tem a raiz do seu coração no dinheiro, ele sabe desfrutar, também tem mais vida eterna do que alguém que faz um voto de pobreza e pensa que por sua obra é salvo e não crê em Jesus. Sabe, isso é paradoxal, mas isso é glorioso ao mesmo tempo. O que está dentro de você, a tua vida eterna, a salvação, o sangue que te purifica, isso é glorioso demais. Se você entender isso, você nunca mais levanta da sua cama igual. Você nunca mais passa pela vida igual. Até o dia que você enfrentar a morte, você enfrenta olho a olho, dizendo igual Paulo: eu estou guardando a fé, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso. Vamos mais um pouquinho, irmãos? Estamos dentro do horário, amém? Os irmãos estão compreendendo a palavra até aqui? Mas Paulo continua: que Deus, que vai dar vida eterna, derramará ira e indignação sobre quem? Sobre os que vivem. Então a ira, a indignação, a condenação de Deus virá sobre quem vive para si mesmo.
Isso não é impactante? O castigo de Deus, a ira de Deus é para quem vive para si. Quem morreu para si e vive para a glória de Deus, esse tem vida eterna. Você vai querer continuar alimentando mesmo o seu ego depois desse versículo? Vai continuar chegando na tua casa e dando um tapa na mesa e dizendo: quem manda aqui sou eu? Vai continuar sozinho, dando aquela olhadinha para o lado, dizendo: ninguém vê, só falta dizer: ô glória. Paulo está dizendo: quem vive para si tem ira e indignação. Continua, por gentileza. Porque se recusar ao quê? A obedecer à verdade, e prefere a se entregar a uma vida de perversidade. Imagina os leitores de Paulo dizendo: ai, tem um monte de coisa que eu faço para mim, tem muita coisa para me alimentar ainda. Meu senso de justiça, a minha raiva, aquela ideia de que eu não posso perdoar, que eu tenho que me valorizar, porque se eu perdoar, eu estou de novo dando oportunidade para passar pela situação de novo. Aquelas desculpinhas que eu fico dando, como se Deus aceitasse elas, de que a carne é fraca mesmo assim, e que essa idade que eu estou, e que o mundo hoje não é fácil, quem nunca deslizou, né? Continua, por gentileza. A todos que praticam o mal, ele trará o quê? Aflição, calamidade. Agora, no 1 ele bateu no gentio, no 2 ele começou batendo nos judeus, olha lá. Aí ele vai, eu acho legal demais, porque daí Paulo vai começar pelos judeus. Lembrando que essa igreja foi fundada por cristãos judeus. Então, sabe os irmãos, Paulo está falando assim, ó, sabe os irmãos mais antigos aqui da igreja? Começa por vocês. Olha a estratégia de Paulo. Sabe você que é crente há mais tempo e tem sangue da elite, sangue dos profetas, da aliança de Abraão? Pois é, começa primeiro para vocês. Vocês são os primeiros da lista. Quem mais sabe, mais será julgado. E depois também para os gentios. Ou seja, a briga entre judeu e gentil acabou. E olha, pastores e líderes, como Paulo é sábio. A briga entre judeus e gentios. Então Paulo primeiro começa falando para os judeus no capítulo 1. Aí no capítulo 2, para os gentios no capítulo 1. Daí fala para os judeus no capítulo 2. E daí agora ele dá uma invertida e joga primeiro judeu, depois gentio. Sabe aquela coisa de pai com filho? Com filhos, no plural? Que um filho tenta escapar, jogar para o outro. Por isso que meu pai, quando ia corrigir a gente, nós somos em 3 irmãos, ele botava os 3, né? Os 3 eram ensinados e corrigidos juntos. Então não tinha aquele negócio de ficar rindo um do outro, né? Que a chamada era para os 3. A gente fazia tudo em casa junto para aliviar para todo mundo. Você vai aprendendo a compartilhar. Essa pessoa do seu lado é sua responsabilidade. Mas você também é a sua responsabilidade. Sim, interessa para Deus o que você faz com a sua vida. Sim, mentiram para você quando disseram nas redes sociais, os pastores ultramodernos e liberais que estão dizendo: Deus não se interessa com o que você faz, com o seu corpo, com a sua sexualidade e com a sua vida, porque Deus tem muito o que fazer. Pois é, mentiram para você. Aí você escolhe, você fica com o seu pregador youtuber maravilhoso, que diz que você é legal, ou você fica com a palavra de Deus. Mas continua, por gentileza. Nossa, se o pastor estava querendo que eu continuasse a série depois, agora vai pensar mesmo. Mas a todos que fazem o bem, o que Deus dará? Eu gosto de Paulo, ele bate e depois ele alivia, ele vai, ele tem uma boa notícia, fala demais, né? Ele dará glória, honra e paz. Aí olha a tática dele. Agora está vendo como é legal estudar? Ó? Aí você vê na pedagogia de Paulo. Primeiro bate no judeu gentil, agora ele alivia. Primeiro para os judeus, para não dizer segundo, diz e também para os gentios. A pedagogia de Paulo é incrível. E se o problema nós vimos no primeiro capítulo, essa divisão de quem é melhor, Paulo está resolvendo, botando todo mundo. Então, para aqueles que estão em Cristo, tem isso: glória, honra e paz. Para quem vive para si, o juízo de Deus e o castigo eterno.
Por isso, deixa eu dizer uma coisa prática para você, à luz da Bíblia, olhando para o texto bíblico. Está entendendo como juízo, castigo, dia da ira de Deus, dá sentido para isso aqui, ó: glória, honra e paz. Quando soltasse o fundo era para eu partir para a parte final? Não, era para aliviar. Mais brando. Glória, paz e honra. Que essa nota em menor, até eu já vi uma lagriminha no cantinho assim. A boa notícia é que o juízo aponta para a absolvição. Quem está em Jesus não tem medo do juízo, porque ele sabe que depois do juízo final vem a vitória final do povo de Deus. E aqui não estou falando de corrente de escola escatológica. Nós estamos falando da maior vitória do povo de Deus, conquistada por um sacrifício perfeito. Nós o veremos como Ele é, e haverá glória, honra e paz. Consegue imaginar novo nome, novo corpo, novas vestes, novo céu, nova terra em que habita a justiça. Hoje você busca o reino e a justiça. Naquele dia, o reino e a justiça buscarão você. Nós entenderemos bem-aventurado, porque esses mansos, aqueles que aprenderam a domesticar a si mesmo, é a ideia do texto, estes herdarão a terra. Deus vai dividir com a gente, Deus vai compartilhar com a gente, Deus vai mostrar as coisas dele para a gente, Deus vai abrir os seus tesouros. Consegue fechar os seus olhos? Imaginar um rio de águas cristalinas. Consegue imaginar uma voz dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Tudo porque eu sou o primeiro e sou o último. Eu comprei você. Entende que estar em Jesus, ser de Jesus, morrer para si, ressuscitar com Cristo, viver em Jesus, os comprometimentos da vida em Jesus, ou seja, a carta aos Romanos, que é tudo isso que eu acabo de resumir, é a boa notícia, que nunca vai ser pelo sangue da elite, mas por causa do sangue daquele que sai da verdadeira elite e toma o lugar do plebeu, para que você fosse convidado a entrar no reino. É Deus se doando como pão, como água viva, para gente com fome e com sede. Feche os seus olhos. Imagina Ele te chamando pelo novo nome. Diz Paulo: glória, honra e paz. O que você já enfrentou? Calúnia? Dor? Ontem eu e minha esposa fazíamos o momento de celebração e o momento também de cerimônia fúnebre. E eu chamo de celebração porque era alguém que nunca tinha conhecido Jesus e viveu mais de 50 anos da sua vida afundado nos seus prazeres, nas suas vontades e na homofetividade, que abandonou família, filhos há mais de 20 anos, abandonou tudo, e que
Deus preparou um tempo no quarto do hospital, na última hora. E quando eu comecei a pregar para ele, e eu te conto isso com meus olhos cheios de lágrimas, eu me lembrei quando eu tinha 8 anos de idade. É a mesma sensação, pastores, que eu tive e qual eu pregava para os azulejos quando eu ia tomar banho, para as rosas no jardim da minha mãe, sem se preocupar com o público, com respaldo, se vão gostar, se não vão, com roupa, com título, com nome, com tamanho de público, com luzes, com nada disso. Eu preguei com tudo que eu tinha, e o que eu não tinha eu pedia de Deus. Eu parei na porta e disse: entra comigo, Jesus, porque eles falaram que ele vai entrar em Gaspering, ele vai entrar no momento que só vai ficar nos aparelhos, que ele tem minutos. Então, Senhor, é tudo ou nada, e eu não tenho nada, mas me enche com teu Espírito para servir. E eu entrei falando do amor de Jesus, citei Jesus, falei de Jesus, distribuí a graça, gritei, vibrei, eu saí suado daquele quarto, eu chorei com ele, contei a história da condenação, do justo juízo de Deus, sem imaginar que hoje ele está pregando sobre isso aqui, em minhas lágrimas, me sentindo tão condenado, sem religiosidade, sem dizer: você vive nessa condição, eu não, sem irmão mais velho. Eu disse: nós estamos iguais, só tem uma saída para mim e para você. E ele chorando disse: conta a saída, com a voz trêmula e fraca. E eu comecei a falar de Jesus. E quando juntos, com a ajuda do Espírito Santo, a gente olhou para a cruz, ele disse para mim: nós o matamos. Eu disse: nós o matamos. Ele disse: então nós dois somos culpados. Eu disse: somos. Ele disse: o que nos resta? Então, correndo contra a minha versão teológica, eu corri buscar um copo de água e disse: crê em Jesus e seja batizado agora. E quando eu saio, 15 minutos depois, toco o telefone, e estava agora um cidadão dos céus voltando para casa, com o seu nome escrito no livro da vida. Ele não teve o privilégio que nós tivemos. Ele não sabe o que é cantar no Espírito, o que é receber os dons. Ele não sabe o poder de sair perdoando, de ver a graça, mas por causa do Cordeiro, um dia nós nos encontraremos para um reencontro. Lá Moisés, que enterrou um homem com a mão, também vai estar lá. Abraão, que passou o lero da história de Sara, e que fez a sua esposa um meio para benefício próprio, algo que a gente nunca faz, não é verdade? Também vai estar lá, por causa do Cordeiro. Naquele dia Jacó vai estar lá participando do Israel de Deus, por causa do Cordeiro. Elias, que faz fogo descer no outro dia, fica com medo na caverna, e vem com esse papinho, vai estar lá. Jonas, que só prega depois que fugir, tem que Deus arrumar um transporte marítimo, tem que vomitar o cara para o cara pregar, e depois senta e diz: vou esperar Deus matar todo mundo. Mata todo mundo. Também vai estar lá. Paulo, Saulo, que na sua grande sabedoria da lei mandou prender e matar gente, que recebeu as roupas ensanguentadas de Estevão, também vai estar lá por causa do Cordeiro. Feche os seus olhos, você estará lá, apesar de tantas fraquezas, e receberá glória, honra e paz, tanto para judeus como gentios, gente de todos os povos.
de toda raça, tribo, língua e nação. Se esse for meu último culto, ou o seu último culto, se esse for meu último dia, ou o seu último dia, ou se a trombeta soar e for nesse sentido terreno, nosso último momento dessa esfera aqui, eu tenho uma boa notícia: nós o veremos. Escute em oração. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam mais. E vi o mar, porque o primeiro também já não existia mais. E vi uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Era tão bonito que era como uma noiva belamente vestida para o seu marido. E ouvi uma voz, mas não era qualquer voz. Ouvi uma forte voz que vinha do trono. O trono não está vazio, meu irmão, tem um rei. E dizia: vejam o tabernáculo de Deus no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. Consegue imaginar eu e você? Falhos, limitados, sem condições, muitas vezes não conseguimos coisas que queríamos, sonhávamos, desejávamos, frustramos pessoas nos frustraram, dores, traumas, perdas, lutos, falhas. Se a gente pudesse voltar ao tempo e não fazer as coisas que a gente fez, como disse Paulo, não falar as coisas que a gente falou, mas não tem como. Mas Deus vai tabernacular conosco, e nós seremos o povo de Deus. E não é outro, olha o que diz o texto: e o próprio Deus estará com eles, e o próprio Deus enxugará dos seus olhos, não alguma, mas toda lágrima. E aí vem a notícia, igreja: e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, porque essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E isso é digno de confiança e verdadeiro. Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. E aí conclui: e ao vitorioso ele herdará não alguma, mas todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e nós seremos seus filhos. Se você pode se colocar de pé diante desse santo Cordeiro. Há uma presença gloriosa de Deus aqui. Levante-se como quem foi perdoado. O castigo não pertence a você, porque já nenhuma condenação má para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por que a condenação não alcançará você? Porque você já não é mais seu dono. Você já morreu. Você é uma nova criação. A criação que é já inserida e preparada para o novo céu e a nova terra. Nova criação. Você nasceu do alto.
Você não tem direito de achar que você está sozinho. Você não tem direito de parar. Você não tem direito de desistir. Você não tem direito de trazer a presença de Deus. As dores e lágrimas e tribulações como motivo para você parar. Não tem esse direito. Porque nada disso, e nem a fome, e nem a espada, e nem o passado, e nem o porvir, e nem principado, e nem potestade, não há demônio, não há pecado seu, não há nada que possa separar você do amor de Deus em Cristo por você. Nada te separará desse amor. Você já foi comprado pelo alto e bom preço. Você já ressuscitou com Cristo. Pense nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Bata a poeira da prova, meu irmão. Levanta a tua cabeça, porque é do alto que vem o teu socorro. Você é forasteiro aqui. Não se encaixa mais. Tudo te incomoda. Há dores físicas, há dores da tua alma, há dores do teu espírito. Há uma luta dentro de você. O diabo te condena, as pessoas esticam o dedo, tua mente te condena, teu passado te condena. Olhe para cima e fixe os seus olhos no autor e consumador da fé. E quando acusarem você, diga: é verdade, eu sou pior do que você imagina, mas eu não sou o meu Salvador, porque eu não dou conta. Eu já me entreguei para Ele. Eu não sou mais meu dono. Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Chore diante dele. Celebre a vitória dessa conquista, porque o seu nome já está no livro da vida. Ninguém pode me arrancar das mãos dele. Você só veio a ele porque o Pai te arrastou. Ninguém te tira de lá, porque ninguém é maior que ele. Você tem um dono. Você tem um Senhor. Apesar de quem você é e de quem eu sou, há uma marca em você de propriedade. Há um selo em você. Há uma garantia, há um penhor. O Espírito Santo está em você. E hoje ele clama: Abba, Pai, e diz para você: você é filho de Deus por adoção e co-herdeiro com Cristo das promessas de Deus. O Espírito Santo está dizendo: ô herdeiro de Deus, ô herdeiro de Deus, só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. E esta leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de ser revelada. O cidadão do céu, o habitante da Nova Jerusalém, o filho adotado de Deus, o herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, o Israel de Deus, o povo de Sião, ô noiva do Cordeiro. Lembre-se, há um Espírito dentro de você, há um sangue que já te limpou. Levante-se hoje como um adorador. Levante-se hoje como um filho amado de Deus, filho da luz, pertencente de uma nova aliança. Lance-se nos braços dele e confie que fiel que prometeu, o qual também o fará. Ele completará a boa obra que ele começou, e quando vier o que é perfeito, naquele dia nós estaremos com o Senhor. Há no seu coração gratidão. Há no seu coração hoje, na exposição das Escrituras, a posição da dependência de Deus. Chega de julgamento. Então se dispõe ao Espírito Santo nesse momento. Comece a se render ao Senhor nesse momento. Comece a abrir mãos das suas garantias, títulos, nome, influência, dinheiro.
Diga: Deus, eu estou aqui hoje, porque eu já quero viver aqui esse reinado, esse governo, esse domínio, essa esfera, essa dimensão. Já faz aqui a vontade como sempre é feita lá. É teu é o reino, não meu. Teu é o poder, não meu. Tu é a glória. Tu é a glória. Vamos orar. Quero convidar para orar conosco nesse momento. Corre aqui, pastor Anderson Sena. Vem orar com a gente. Você pode abraçar alguém perto de você, se quiser pegar na mão dele, se quiser orar com ele, se quiser. Tenha comunhão. Esse é o tempo, esse é o momento. Muito obrigado pela oportunidade, pastores. Senhor Jesus, como não dizer muito obrigado, Pai? Como nós oramos esses dias num tempo de encontro contigo, eu não teria escolhido a mim mesmo, Pai. Como meu coração se derrama por compreender as tuas palavras e saber o quanto somos apaixonantes pelo Senhor. O amor que o Senhor imprime em nós é impagável. A graça e a misericórdia que nos alcança é algo que tange pela eternidade. Nós estaremos te conhecendo todos os momentos. Faltam palavras para expressar, Senhor, do quanto eu estou feliz por ser perdoado pelo Senhor, por ser inserido, mesmo sendo trágico e miserável pecador, mesmo sendo imprestável, alguém tão corrompido, alguém tão sujo, imundo, Senhor. Ser levado por essa ministração destes textos e me ver pela fé sentado à mesa, sendo servido por Ti. Como o Teu Espírito Santo nos envolve neste lugar, Senhor, que cada um de nós que aqui estamos possamos erguer as nossas cabeças e entender que o Senhor se fez réu em nosso lugar, que o Senhor se fez maldito em nosso lugar, que o Senhor se fez ferido, moído pelo Pai no meu lugar, para que pudéssemos andar com dignidade neste ambiente, pisar com pés seguros, andar em nossa casa pelas ruas com a cabeça erguida, como quem aqueles que foi colocado sobre nós uma autoridade que não é nossa, mas foi dada pelo Senhor. Obrigado por tua igreja, por esse tempo. Que nós saiamos aqui incendiados, destilando desse amor, transbordando desse perdão. Que possamos sair daqui correndo, abraçar os nossos queridos na rua, quem nós encontrarmos, e pregar o ano aceitável do Senhor. Dizer e sacudir as pessoas enlouquecidamente: para nós ainda há um jeito, ainda existe uma solução, porque nós estamos salvos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Eu me sinto muito amado por Você, Jesus. Eu me sinto constrangido pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por Tua palavra, por essas verdades que se revelam e afloram nos nossos olhos como algo que é inegável. Não tem como sairmos deste lugar e dizer que nós não ouvimos falar de um Deus que nos ama e nos possui por graça e misericórdia. Obrigado, doce Espírito Santo. Leva-nos para as nossas casas, no conforto do nosso lar, Senhor, protegidos, mas com uma certeza de que fomos adotados como filhos legítimos do Senhor, pelos méritos da cruz de Cristo. Obrigado. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia.